Ela merece mais, querida, mamãe disse, olhando para cima da pilha de cupcakes gourmet que ela estava arrumando no suporte de exposição de madeira. Beatriz sempre foi mais dedicada aos estudos. Você sempre teve outros interesses. A dispensa casual doeu mais do que se ela tivesse me dado um tapa. Eu estava na cozinha dos meus pais, meu diploma da faculdade de medicina ainda fresco, tentando processar o que acabei de ouvir. Mãe, nós duas nos formamos com honra. Nós tínhamos exatamente o mesmo desempenho acadêmico. Minha voz estava firme, mas minhas mãos tremiam levemente. Eu não entendo por que você e papai pagariam todos os empréstimos de Beatriz, mas nenhum dos meus. Sua irmã não tem uma mentora rica como a doutora Vasconcelos se interessando pelo futuro dela. Você sempre teve vantagens. Beatriz não tinha, eu quase ri. A doutora Adriana Vasconcelos era minha orientadora de pesquisa porque eu ganhei essa posição por meio de 80 horas semanais no laboratório, enquanto Beatriz viajava com nossos pais. A vantagem era trabalhar até a exaustão, enquanto minha irmã gêmea recebeu o apoio emocional e financeiro inabalável dos nossos pais. Então, estou sendo punida por encontrar minhas próprias oportunidades de mentoria? Perguntei, tentando esconder a mágoa da minha voz. Meu pai entrou. Ninguém está te punindo, Laura. Estamos apenas sendo práticos. Sua irmã precisa de mais ajuda do que você. Você sempre foi mais engenhosa. Engenhosa. A palavra que eles usavam para justificar nunca terem comparecido às minhas apresentações de pesquisa de graduação enquanto voavam pelo país para os torneios de vôlei de Beatriz. Essa era a sua explicação de por que Beatriz ganhou um carro novo em seu aniversário de 21 anos, enquanto eu recebi um vale-presente de posto de gasolina. Amanhã era a festa de comemoração de Beatriz. E claro, eles convidaram a família toda, seus amigos, até mesmo alguns de nossos ex-professores. Os convites diziam, celebrando a conquista de Beatriz. Eu preciso sair, eu disse, finalmente pegando minha bolsa. Você ainda vai para a festa da Beatriz? Mamãe perguntou. Mas ela não estava preocupada comigo. Não era por mim, mas sim por como minha ausência poderia afetar o dia especial da minha irmã. Eu estarei lá, eu prometi, embora o pensamento fizesse meu estômago revirar. Enquanto eu caminhava para o meu carro, meu telefone vibrou com uma mensagem da Dra. Vasconcelos. Preciso falar com você urgentemente sobre a grande notícia do programa de capacitação em neurocirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Eu olhei para a tela, uma fria percepção se abatendo sobre mim. O favoritismo dos meus pais não era apenas injusto, estava prestes a se tornar publicamente humilhante, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir o que estava por vir. Minha irmã gêmea Beatriz e eu estávamos em caminhos estranhamente divergentes desde o momento em que nascemos. Eu cheguei primeiro. Ela seguiu 6 minutos depois. De acordo com a tradição familiar, eu estava quieta e observadora, enquanto Beatriz anunciava sua chegada com gritos fortes e saudáveis. Talvez isso tenha estabelecido o padrão para tudo, o que se seguiu. Ao longo de nossa infância, Beatriz era a gêmea extrovertida, aquela que fazia amigos facilmente e se destacava nos esportes. Eu era mais quieta, mais estudiosa, passando horas na nossa biblioteca local, aprendendo sobre tudo, de astronomia a zoologia. O padrão foi firmemente estabelecido quando nós duas anunciamos nossas intenções de seguir medicina. Nossos pais pareciam entusiasmados por Beatriz. Para mim, houve conversas preocupadas sobre a carga de trabalho e se eu conseguiria lidar com a pressão. A faculdade de medicina não é só sobre ser inteligente, Laura. Meu pai havia avisado. É sobre determinação e coragem. Beatriz sempre se esforçou mais. A ironia foi dolorosa. Durante os estudos de graduação na Universidade de São Paulo, eu mantive um desempenho acadêmico perfeito enquanto trabalhava meio período para cobrir as despesas. Beatriz lutou com química orgânica e física, exigindo tutores caros. Nossos pais prontamente forneceram. Quando ela precisou refazer o Enem, eles pagaram por um curso preparatório exclusivo. Quando eu tirei 9,8 na minha primeira tentativa, eles simplesmente assentiram e disseram: "Isso é legal, querida."
Apesar de tudo, eu nunca me ressenti de Beatriz. Ela era minha irmã, minha gêmea, e eu a amava. Ela não criou o favoritismo dos nossos pais, ela apenas se beneficiou disso. Às vezes, eu até achava que ela se sentia desconfortável com a preferência óbvia deles, embora nunca tenha dito nada diretamente. Nós duas fomos aceitas na mesma faculdade, a Faculdade de Medicina da USP, e por 6 anos estudamos juntas, apoiando uma a outra em rotações exaustivas e comemorando os sucessos uma da outra. Eu pensei que talvez finalmente nossos pais nos vissem como igualmente realizadas. Em vez disso, eles encontraram novas maneiras de elevar as conquistas de Beatriz, enquanto minimizavam as minhas. Quando fui selecionada para apresentar uma pesquisa em uma conferência nacional, Beatriz coincidentemente recebeu um prêmio por serviço comunitário naquele mesmo fim de semana. Adivinha em qual evento nossos pais compareceram? Mas tudo mudou durante nosso último ano, quando a doutora Helena Tanaka, uma renomada neurocirurgiã, notou minha pesquisa sobre lesões cerebrais traumáticas pediátricas. Sob sua orientação, eu floresci. Pela primeira vez, eu tinha alguém que reconheceu meu potencial, que me impulsionou a me destacar, apesar da minha personalidade. Por causa dela, você tem um dom para a pesquisa, Laura. Doutora Adriana Vasconcelos me disse que uma vez que você vê padrões que os outros não percebem, esse tipo de percepção não pode ser ensinado. É uma habilidade natural para identificar conexões e tendências que passam despercebidas para a maioria das pessoas. Se ao menos meus pais pudessem me ver através dos olhos dela. Na manhã anterior à celebração de Beatriz, eu conheci a doutora Helena Tanaka em seu consultório. Ela era uma mulher impressionante, na casa dos 60 anos, com olhos penetrantes que não deixavam nada passar despercebido. As paredes de seu consultório estavam cobertas de prêmios, artigos publicados e fotos com luminares médicos de todo o mundo. "Laura, sente-se", ela disse, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. "Tenho notícias extraordinárias." Meu coração disparou. Por semanas, eu e a doutora Vasconcelos estávamos esperando para ouvir sobre a bolsa do Programa de Capacitação e Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. "O comitê tomou sua decisão sobre a bolsa", disse a doutora Adriana Vasconcelos, sua expressão cuidadosamente neutra. Eu prendi a respiração. "Eles selecionaram você", ela disse, abrindo um largo sorriso. "Parabéns, doutora Laura Martins." Alegria, descrença e validação caíram sobre mim em ondas. A bolsa da FMUSP, uma das conquistas mais desejadas para qualquer pesquisador neurológico. Eu não sei o que dizer", eu gaguejei. "Você ganhou isso", doutora Adriana Vasconcelos disse firmemente. "Sua pesquisa sobre regeneração neurovascular, pós-lesão traumática é inovadora. O comitê ficou particularmente impressionado com sua abordagem dupla, combinando inovação cirúrgica com intervenção farmacológica. A bolsa incluía um generoso subsídio de moradia e perdão de dívidas. Eu estaria livre de dívidas. A mais, doutora Adriana Vasconcelos continuou, com os olhos brilhando. "Fui convidada para a celebração de Beatriz hoje à noite. Seus pais estenderam um convite como cortesia ao corpo docente, sem saber sobre nossa mentoria. Gostaria de anunciar as novidades da bolsa de estudos lá, se você se sentir confortável com isso." Meu estômago embrulhou. "Não sei, doutora Adriana Vasconcelos. Deveria ser a noite de Beatriz. E meus pais podem ver isso como se eu estivesse tentando roubá-la do holofote." A expressão da doutora Adriana Vasconcelos endureceu um pouco. "Laura, eu observei a dinâmica da sua família nos últimos 2 anos. Vi seus pais em eventos no hospital. Ouvi como eles falam sobre você e sua irmã. Entendo sua hesitação, mas às vezes o reconhecimento precisa ser público para ser reconhecido." Ela estava certa, é claro. Se meus pais soubessem sobre a bolsa, eles encontrariam uma maneira de minimizá-la ou atribuí-la à sorte, em vez de à conquista. Ok. Eu balancei a cabeça lentamente. Nesse momento, meu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de Beatriz exagerando. "Hoje à noite será constrangedora. Queria que ela tivesse se esforçado tanto assim para celebrar a formatura de nós duas. Te vejo lá." Olhei para a mensagem confusa.
Era a primeira vez que Beatriz reconhecia o tratamento desigual dos nossos pais. Antes que eu pudesse formular uma resposta, outra mensagem chegou, dessa vez da minha mãe. Não se esqueça do traje casual de negócios para hoje à noite e, por favor, deixe sua irmã ter seu momento. Isso é muito importante para ela. O contraste entre as duas mensagens era chocante. Talvez eu tivesse errada sobre Beatriz o tempo todo, e talvez esta noite revelasse verdades que meus pais vinham evitando por 26 anos. A celebração de Beatriz estava sendo realizada em um restaurante de luxo no centro de São Paulo. Meus pais alugaram todo o terraço da cobertura, uma extravagância que certamente custou milhares. Quando saí do elevador, fui recebida por um grande banner dizendo "Parabéns, doutora Beatriz Martins", sem nenhuma menção de que havia de fato 2 doutoras Martins na família. Eu alisei meu vestido e respirei fundo. Esta era a noite de Beatriz, independentemente do que doutora Adriana Vasconcelos planejasse anunciar. Eu não deixaria anos de ressentimento arruinarem meu relacionamento com minha irmã gêmea. Beatriz me viu e imediatamente se afastou de um grupo de parentes para correr até mim. Ela estava deslumbrante em um vestido de coquetel prateado. "Graças a Deus você está aqui. Tia Patrícia me perguntou 5 vezes se eu tinha namorado, mas eu ri. O que você disse a ela? Que sou casada com a medicina, mas se ela conhecer algum neurocirurgião qualificado, eu aceito inscrições", respondi. Beatriz passou o braço no meu, falando sério. "Isso é ridículo. Minha mãe convidou metade da faculdade. O reitor Wilton está aqui." Eu examinei o terraço lotado e de fato vi o reitor conversando com nosso pai. "Uau, eles realmente se esforçaram muito. É mortificante", ela disse em voz baixa. "E por quê? Só por mim. Nós 2 nos formamos. Nós 2 trabalhamos duro." O nó no meu estômago se afrouxou um pouco. Talvez Beatriz estivesse mais ciente do que eu imaginava. "Laura", Beatriz chamou. Nossa mãe apareceu com champanhe na mão. "O Dr. Ricardo Nogueira acabou de chegar. Você se lembra do Dr. Ricardo Nogueira, o chefe de cirurgia no Hospital Albert Einstein? Você deveria vir dizer olá." Ela pegou o braço de Beatriz, efetivamente nos separando, e então olhou para mim. "Laura, você poderia verificar se os fornecedores colocaram as opções sem glúten. Sua prima está tendo dificuldades com a dieta dela." E assim, fui delegada à gerência do buffet, enquanto Beatriz desfilava diante dos administradores do hospital. Bom, algumas coisas nunca mudam. Eu estava direcionando a equipe de pesagem para a mesa correta quando a doutora Adriana Vasconcelos chegou. Ela estava elegante em um terninho vermelho, chamando atenção sem esforços. "Laura", ela disse calorosamente, me abraçando. "Você está pronta para o nosso anúncio?" "Não tenho certeza", admiti. "O momento parece complicado." Doutora Adriana Vasconcelos examinou a festa, observando o banner, o bolo decorado profissionalmente com apenas o nome de Beatriz, a apresentação de slides de fotos que mostravam Beatriz com destaque, comigo ocasionalmente visível ao fundo. "Eu vejo", ela disse calmamente. "É mais complicado do que eu imaginava." Do outro lado do terraço, observei meus pais apresentarem Beatriz, a doutora Helena Tanaka, a neurocirurgiã-chefe do Hospital Albert Einstein, onde Beatriz e eu nos inscrevemos para vagas de residência. Meu estômago se contraiu. Eles estavam tentando garantir uma vaga para Beatriz por meio de conexões pessoais? Dora Adriana Vasconcelos, meu pai a viu e agora estava se aproximando com minha mãe e Beatriz a tiracolo. "Que honra tê-la conosco. Sei que você fez algum trabalho com Laura." "Algum trabalho?" Doutora Adriana Vasconcelos levantou uma sobrancelha. "Laura tem sido minha principal parceira de pesquisa nos últimos 2 anos. Sua contribuição para nosso estudo de lesão cerebral traumática foi fundamental para seu sucesso." Meus pais trocaram olhares. Eu não conseguia interpretar o quão... "Legal", minha mãe disse vagamente. "Beatriz também tem se envolvido muito em pesquisa neurocirúrgica. A doutora Helena Tanaka estava dizendo o quão impressionada ela está com a inscrição de Beatriz em seu programa." Eu senti uma onda de raiva subindo em minhas bochechas. Beatriz não tinha feito pesquisa neurocirúrgica.
Seu foco era neuropsiquiatria, uma área completamente diferente. Meus pais estavam descaradamente deturpando sua experiência, potencialmente às custas de minhas próprias oportunidades. A expressão da doutora Adriana permaneceu agradável, mas eu podia ver um brilho de aço em seus olhos. Isso é tão fascinante. Eu estava com a impressão de que o foco de Beatriz estava em aplicações psiquiátricas, em vez de intervenções cirúrgicas. Um silêncio constrangedor caiu sobre nosso pequeno grupo. Minha armadilha de esperança estava se fechando ao meu redor. Este anúncio iria piorar as coisas, não melhorar. A parte do jantar da noite estava em andamento, com meus pais sentados na mesa principal ao lado de Beatriz, nossos avós e a doutora Helena Tanaka. Fui colocada em uma mesa secundária, com primos e amigos da família, perto o suficiente para ouvir a conversa, mas não participar dela. Sempre soubemos que Beatriz estava destinada à grandeza. Meu pai estava dizendo à doutora Helena, mesmo quando as meninas eram pequenas. Beatriz sempre mostrou tanta determinação. Cada palavra era uma pequena facada. Eu empurrei minha comida pelo prato. O apetite desapareceu por completo. O Dr. Ricardo estava sentado com outros professores. Os membros ocasionalmente chamavam minha atenção com olhares simpáticos. Depois que fui servida, meu pai se levantou e bateu no copo para chamar a atenção. Obrigado a todos por terem vindo celebrar a conquista notável de nossa filha Beatriz, disse ele. Como muitos de vocês sabem, a Faculdade de Medicina da USP possui uma jornada exaustiva. Somos abençoados por termos podido apoiar Beatriz durante sua educação, minha mãe acrescentou. Sempre acreditamos em investir no futuro dela, porque sabíamos que ela nos deixaria orgulhosa. Olhei para o meu prato. Lágrimas quentes ameaçando transbordar. As palavras eram precisas. Eles investiram em Beatriz, não em suas duas filhas. A mensagem não poderia ser mais clara. Na verdade, Beatriz disse, levantando-se de repente. Eu gostaria de dizer algo. Ela olhou diretamente para mim. Sua expressão era de desculpas. Esta celebração parece incompleta. Laura e eu nos formamos com médias idênticas. Nós duas trabalhamos muito duro e, francamente, Laura trabalhou mais, porque ela fez isso sem o sistema de apoio. Um silêncio caiu sobre a multidão. Meus pais pareciam atordoados. Beatriz, minha mãe sussurrou. Esta não é a hora. É exatamente a hora. Beatriz insistiu. Eu não posso aceitar um reconhecimento que exclui minha irmã. Não está certo e nunca esteve. Minha garganta apertou de emoção. Depois de todos esses anos, Beatriz estava reconhecendo publicamente o desequilíbrio. Era ao mesmo tempo vingativo e de partir o coração. Meu pai se recuperou rapidamente. Sua voz, excessivamente jovial. Claro, estamos orgulhosos de ambas nossas meninas. Laura também se saiu muito bem. A tensão na sala era palpável. Isso estava rapidamente se tornando a cena que meus pais sempre temeram. Sua imagem de família perfeita quebrando em público. A doutora Adriana escolheu aquele momento para se levantar. Se eu pudesse acrescentar algo a esta conversa, ela disse, sua voz autoritária cortando os murmúrios. Isso parece uma oportunidade única de compartilhar algumas novidades sobre Laura, que muitos de vocês podem não saber. Meus pais trocaram olhares preocupados. A pesquisa de Laura sobre regeneração neurovascular lhe rendeu a bolsa no programa de capacitação em neurocirurgia da Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Ricardo anunciou. Para quem não conhece, esta é uma posição prestigiada oferecida a poucos estudantes de medicina em formação no país. Ela vem com um estipêndio substancial. Suspiros e murmúrios se espalharam pela sala. A doutora Helena estava olhando para mim com novo interesse. Meus primos estavam sussurrando com entusiasmo. Na verdade, continuou o Dr. Ricardo, o comitê de seleção citou especificamente a metodologia inovadora de abordagem dupla de Laura, que ela desenvolveu em grande parte de forma independente, ao mesmo tempo em que equilibrava uma agenda de rotação clínica completa. Tive o privilégio de orientar muitos médicos promissores, mas raramente encontrei o nível de dedicação e percepção que Laura demonstrou consistentemente.
A sala explodiu em aplausos, aplausos genuínos e entusiasmados. Para mim, as pessoas estavam se virando em seus assentos para me olhar, sorrindo e concordando com respeito. Meus pais permaneceram congelados. Suas expressões uma mistura complicada de choque, confusão e horror crescente quando perceberam que sua narrativa cuidadosamente construída sobre suas filhas estava se desfazendo publicamente. Beatriz estava sorrindo para mim, nenhum pingo de ciúme em sua expressão. Depois do anúncio do Dr. Ricardo, a comemoração mudou drasticamente. Os membros do corpo docente, que antes gravitavam em torno de Beatriz, agora estavam se aproximando de mim, perguntando sobre minha pesquisa e me parabenizando pela bolsa. Vários dos meus supervisores clínicos compartilharam histórias brilhantes sobre meu trabalho com pacientes que eu não tinha percebido que eles tinham notado. Meus pais permaneceram na mesa deles. O choque ainda era evidente em seus rostos. Eles não estavam apenas processando as notícias da minha bolsa. Estavam testemunhando o desmantelamento da narrativa que haviam construído sobre suas filhas. A gêmea quieta e autossuficiente que sempre ignoraram era agora o centro da admiração profissional. Beatriz veio até o meu lado, champanhe na mão. "Parabéns, irmã", ela disse, batendo sua taça na minha. "Isso é incrível. Por que você não me contou?" "Eu só descobri esta manhã", eu disse, e eu não queria ofuscar sua celebração. Beatriz franziu a testa. "Essa festa ridícula foi ideia da mamãe e do papai, não minha. Tentei dizer a eles que era exagerado e injusto com você, mas você sabe como eles ficam quando decidem algo. Laura, eu sempre soube que eles nos tratavam de forma diferente. Eu só não sabia como consertar sem piorar as coisas." Antes que eu pudesse responder, a doutora Helena se aproximou de nós. "Doutora Martins", ela disse, olhando diretamente para mim. "Fiquei muito impressionada com o relato do Dr. Ricardo sobre sua pesquisa. Deveríamos discutir se você consideraria levar seu trabalho para o nosso departamento de neurocirurgia." Pisquei, surpresa. "Isso é muito lisonjeiro, doutora Helena, mas ela já aceitou a FIMUSP." Beatriz interrompeu, colocando o braço em volta dos meus ombros, orgulhosa. "É uma oportunidade única na vida, mas você deve saber que minha irmã nunca faz apenas uma coisa revolucionária de cada vez. Aposto que ela terá outro estudo inovador em andamento há alguns meses." A doutora Helena sorriu. "Bem, quando você concluir, seríamos sortudos em ter você." Ela acenou para Beatriz. "Vocês duas, em suas respectivas especialidades." Depois que ela foi embora, eu me virei para Beatriz com espanto. "Você não precisava fazer isso. Eu sei que você queria ficar para sua residência e eu ainda posso." Beatriz disse. "Mas eu não farei isso, deixando mamãe e papai manipularem a situação ou deixando você perder oportunidades. Não é quem eu quero ser." Do outro lado da sala, eu vi meus pais finalmente se levantando de sua mesa, movendo-se hesitantes em nossa direção. Seu caminho foi lentamente interrompido por convidados que queriam falar sobre mim, uma experiência nova que foi claramente perturbadora para eles. "Lá vem eles", Beatriz murmurou. "Pronta para isso?" "Não realmente", eu admiti. "O Dr. Ricardo Nogueira certamente tinha algumas coisas impressionantes a dizer sobre você", meu pai disse quando eles finalmente nos alcançaram, seu tom cuidadosamente calibrado para soar orgulhoso enquanto mascarava sua confusão. "A bolsa do Programa de Capacitação e Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. Que honra! Por que você não nos disse que estava sendo considerada para algo tão prestigioso?" Minha mãe perguntou, uma dica de acusação em sua voz. "Isso teria importado?" Eu perguntei baixinho. "Você deixou claro onde está seu apoio e interesse?" Meus pais trocaram olhares desconfortáveis. "Isso não é justo, Laura." Meu pai começou. "Nós sempre apoiamos vocês duas de forma diferente." Minha mãe interrompeu rapidamente. "Nós apoiamos vocês duas de forma diferente porque vocês tinham necessidades diferentes." Beatriz balançou a cabeça. "Mãe, pai, não vamos fazer isso. Hoje à noite, mas teremos uma conversa real sobre isso em breve, todos nós." Ela me deu um olhar significativo. "Não mais fingindo."
Foi quando a doutora Adriana Vasconcelos apareceu ao meu lado, me salvando. Laura, a reitora gostaria de falar algo sobre a apresentação da sua bolsa na revista de ex-alunos. Ela sorriu para meus pais, sua expressão agradável, mas seus olhos eram de aço. Vocês devem estar incrivelmente orgulhosos de ter criado 2 filhas tão talentosas, embora eu imagine que seja particularmente gratificante ver o trabalho duro de Laura reconhecido. Depois de tudo, ela superou. A ênfase em superar era sutil, mas inconfundível. Meus pais tiveram a graça de parecerem envergonhados. Bem, minha mãe disse fracamente, sempre soubemos que Laura era especial. Muito pouco, muito tarde. A semana, após a celebração, foi transformadora. A notícia da minha bolsa se espalhou pela comunidade médica em São Paulo, e de repente, portas que estavam fechadas para mim se abriram. Ex-professores que deram extensões a Beatriz, mas negaram-a. Agora estavam me enviando e-mails para me parabenizar. Colegas de classe que mal reconheceram minha existência de repente declararam amizade próxima. Meus pais, enquanto isso, estavam tentando controlar os danos. Eles apareceram no meu apartamento no dia seguinte à festa, com sacolas de presentes e sorrisos forçados. Estávamos pensando, meu pai disse enquanto colocava uma pequena caixa na minha mesa de centro. Com vocês 2 se formando e começando suas carreiras, nós deveríamos dar a vocês meninas algo especial. Dentro estava um relógio de ouro rosa, idêntico ao que deram a Beatriz em seu aniversário, 6 meses antes. É lindo, eu disse, sem pegá-lo. Embora um pouco tarde. Minha mãe estremeceu. Laura, nós sabemos que você deve... Às vezes você se sente esquecida, mas tudo o que fizemos foi porque sabíamos que você conseguiria lidar com os desafios sozinha. Beatriz precisava de mais apoio. Essa é uma narrativa conveniente, eu respondi, mantendo minha voz firme. Mas isso não explica por que você compareceu às apresentações dela, mas pulou as minhas. Por que você pagou pelo curso preparatório dela, mas me disse para usar recursos online gratuitos? Por que você cobriu as despesas de subsistência dela durante a faculdade, mas sugeriu que eu fizesse empréstimos para as minhas? Nós só temos uma certa quantia de dinheiro, meu pai protestou. Tivemos que fazer escolhas. Sim, você fez, eu concordei. E consistentemente você escolheu Beatriz. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nós amamos vocês 2. Igualmente, ela insistiu. Talvez, eu cedi. Mas você não nos tratou igualmente, e relógios e reconhecimento tardio não mudarão isso. O telefone tocou. Era a doutora Adriana Vasconcelos, ligando para discutir minha mudança. Eu atendi, agradecida, me afastando dos meus pais. Sim, estou disponível para discutir as opções de moradia, eu disse ao telefone. Na verdade, é o momento perfeito. 3 semanas depois, eu estava em meu apartamento vazio, as últimas caixas embaladas e prontas para a empresa de mudanças. Beatriz sentou-se no parapeito da janela, me observando prender um último container de livros. Não consigo acreditar que você vai embora na semana que vem, ela disse. São Paulo não será a mesma sem você. Você estará muito ocupada com sua residência para perceber que eu fui embora. Eu provoquei. Embora houvesse verdade nisso. Nós éramos inseparáveis na faculdade de medicina, mas nossos caminhos finalmente estavam divergindo. Eu continuo. Pensando no que mamãe e papai fizeram, Beatriz disse de repente. Acho que todos esses anos eu pensei que era a sortuda, porque eles prestavam mais atenção em mim, mas eles estavam realmente me segurando, me tornando dependente da aprovação deles. Sentei-me ao lado dela no parapeito da janela. Você não fez nada de errado, Beatriz. Eu também não fiz o certo, ela rebateu. Eu deveria ter falado antes. Ela suspirou. Eles estão devastados. Saiba que a mãe continua chorando sobre como você deve odiá-los. O pai está contando a todos que quiserem ouvir sobre sua filha brilhante, como se ele tivesse financiado pessoalmente sua pesquisa. Agora, a aprovação deles não me define mais. Eu disse,
me surpreendendo com o quão pouco isso me incomodava. E era verdade. A dor constante de buscar validação de pais que nunca me viram de verdade finalmente diminuiu. A orientação da doutora Adriana Vasconcelos me mostrou o que realmente era um apoio genuíno, me desafiando quando eu precisava, me empurrando, me defendendo quando eu precisava de proteção e sempre vendo meu potencial sem barreiras. Então, o que acontece agora? Beatriz perguntou com um sorriso. Com a gente? Eu peguei a mão dela. Nós encontramos nosso próprio caminho, sem a competição que eles criaram entre nós. Estou tão orgulhosa de você, irmã. Pela primeira vez em anos, me senti completamente em paz. O caminho à frente era desafiador, mas claro, totalmente livre para navegar em meus próprios termos. Agora me diz, você já sentiu algo parecido com o que Laura sentiu? Que não importa o quanto se esforce, você nunca é reconhecido da mesma forma que outra pessoa da sua família? E o que você faria se percebesse que passou a vida tentando conquistar a aprovação de quem nunca realmente te enxergou? Escreve aqui nos comentários. E não esquece, se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante, de amor ou de drama familiar. E me diz também qual tipo de história você prefere.